Boa noite. Nós vamos estar lendo nesse momento Mateus capítulo 4, 5, 6 e 7. No final nós vamos então fazer uma oração para que nós possamos dormir em paz. Tentação de Jesus, capítulo 4 de Mateus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Porém ele respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em pedra alguma. Disse-lhe então Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso lhe darei se prostrado me adorardes. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram então os anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz então raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrepender-vos, porque é chegado o reino dos céus. A vocação dos discípulos. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois dos seus irmãos, Simão Pedro, André, o seu irmão, que lançava a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as suas redes, o seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, num barco com seu pai, consertando então as suas redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria toda a Galiléia com Jesus, ensinando então nas sinagogas e pregando o evangelho no reino dos céus, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. E traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele então os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Capítulo 5 de Mateus. O Sermão da Montanha e as Bem-aventuranças. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximando-se dele, os seus discípulos, e abrindo então a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e perseguindo e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca então debaixo do alqueire, mas do velador, e dá a luz a todos que estão então na casa. Assim resplandeça a luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Jesus veio cumprir a lei. Não cuideis de que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei até que tudo seja então cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a oferta no altar, vai e reconcilia primeiro com teu irmão, e depois vem e apresente a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz entregue ao oficial e te lance então na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagardes o último centavo. Do adultério. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois de ti é melhor que se perca um dos membros, do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos seus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da fornicação, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Outros sim ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os meus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurareis, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei.
nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência do mal. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E qualquer que pleitear contra ti, tira-lhe a túnica e alarga-te também a sua capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e bendizei aos que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que estás nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis isso mais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Capítulo 6. Esmola, oração e jejum. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para que serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que estás no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem então glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Mas quando deres esmola, não saiba que a sua irmã esquerda o faz à tua direita, para que a sua esmola seja então dada em secreto, teu Pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois se comprazerem em orar em pé nas sinagogas, às esquinas das ruas, para serem vistos então pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orardes, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, pois o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pereçam então de jejum. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a sua cabeça, lava o teu rosto, para que não percebas aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. O teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Os tesouros do céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem,
e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não dominam e roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os seus olhos, de sorte que se alguém for bom, todo o seu corpo será então bom. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será então tenebroso. Se, portanto, a tua luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Os cuidados e as inquietações. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, porque todas as coisas são. Os gentios, então, eles procuram. De certo, vosso Pai bem sabe que vos necessitais de todas essas coisas. Mas buscais primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o seu dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Capítulo 7. O juízo temerário. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis também julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que repartas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está então no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do seu olho, e eis uma trave no olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deites aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com o pé, e voltando-se vos despedacem. A perseverança na oração. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscais, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram então por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Os falsos profetas.
Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espigueiros? Figos então dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não se dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem tudo que se diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Quero convidar você para orar nesse momento. Pai, aqui nós estamos, Senhor, em mais esse dia, mais esse instante, agradecendo a Ti, Senhor, por essa leitura. Pedimos com que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento. Eu oro por paz, eu oro por cura, eu oro por milagres, eu oro por transformações, eu oro por realizações, eu oro pela sua bênção, Senhor, sobre a vida, a casa e a família de cada um dos seus filhos, pelo poder do nome que está sobre todo nome. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família de uma maneira especial. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, clicar aí no sininho para receber todas as notificações, deixar o seu like e, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com mais 5 pessoas. E nos comentários você declare assim, eu sou abençoado. Ou se for mulher, eu sou abençoada. Fiquem todos na paz.